Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Cessar Fogo. A minha convidada de hoje, vocês estão vendo essa mulher elegantíssima que está aqui ao meu lado, a Beatriz Laita. Beatriz Laita, ou Beatriz Laita Coni, né? Mulher do grande jornalista, imortal, grande escritor, Carlos Heitor Coni. Olá, Bia, como está você? Tudo bem? Muito bem, Alex. Vou bem. O que você quer perguntar? Porque esse cessar, como é que você chamou o programa? Cessar Fogo. Cessar Fogo. Eu ontem, posso falar, posso dizer? Não sei, você... Lógico, claro. Como eu não sei nada de você, eu fui procurar, fui pesquisar. E um cessar-fogo que fizeram com você. Foi o Leonardo Atucha. Exatamente. E eu, além de ficar muito mobilizada com essa entrevista, porque você contou passagens que eu depois posso até contar como foi a minha vida naquela época da ditadura. Eu morei em São Paulo também, nos anos 70, trabalhei na Manchete nessa época, em São Paulo, na sucursal. E outras coisas sobre religião, eu também sou judia, e muitas histórias e outras coisas. Então, eu não sei até que ponto você quer falar do Adolfo, na Manchete. Claro! Claro, eu quero falar de tudo isso e o que você quiser também. Não, o Coni foi uma figura pública, então tem inúmeras entrevistas, palestras, livros, etc., etc., que as pessoas conhecem. E tem algumas outras coisas que quem viveu ao lado dele, mas viveu também a própria vida, pode, eventualmente, responder as suas perguntas. Estou à sua disposição, Alex. Vamos lá. Então, Bia, eu também trabalhei na Manchete, mas eu trabalhei na Manchete ali em 96, por aí, né? Na redação da Manchete, eu era repórter, depois dirigia a sucursal aqui, até que fui várias vezes, claro, eu ia ao Rio de Janeiro fazer o fechamento, então eu conheci o Jaquito e tudo isso. O Adolfo não, mas você conheceu o Adolfo, né? Conta algumas histórias dessa grande figura do jornalismo brasileiro. O Adolfo era um personagem e um personagem de si mesmo, Alex. Eu conheci o Adolfo logo no início, porque eu entrei para a Manchete. E essas coisas que, como a gente sabe, a gente vira as esquinas da vida e as coisas vão cruzando os nossos caminhos, não é isso também? Eu procurei lá no Russell, entrei lá naquele hall de mármore grande, eles tinham inaugurado há poucos meses, saíram de Frei Caneca, foram para o Russell. E eu não tinha hora marcada, a minha área sempre foi a área comercial, vender anúncios, né? E eu estava precisando, eu tinha saído de uma revista e fui olhar no expediente da Manchete e procurei diretor comercial, Dirceu Nascimento, naquela época. Aí eu entrei uma tarde lá, fui ali na recepção, e o negócio era todo chique, né? Aí me perguntaram, mas tem hora a marcar? Pedi para falar com o Dirceu Nascimento, com a pessoa que decide. E eu disse não. Ligou para cima, e as pessoas ficaram tão espantadas que mandaram subir. Bom, vou resumir, senão vou falar só sobre isso, não há tempo para isso. Eu sei dizer a você que, naquela época, isso foi início de março de 1969. Por acaso, eles iam lançar o número 0 da revista Ele e Ela. Naquela época, era o Clube do Bolinha, só tinha homem trabalhando
nessa época, na área. E aí, né, me perguntaram várias coisas, me passaram assim, várias pessoas e disseram que eu me telefone. Bom, enfim, fui trabalhar lá, trabalhei lá mais de 20 anos. Primeiro no Rio. Você teve algum encontro com o Adolfo? O que você pode contar do Adolfo? Não, antes de encontrar o Adolfo, eu conheci o Coni, que naquela época estava dirigindo a revista Eliela. Ah. O negócio vai assim. E eu via o Adolfo entrando pelos corredores lá do edifício do Russell, que você conhece, e aqueles corredores que eram enormes. Antes do Adolfo vinha a Manchetinha, a cachorra, andando. A gente sabia que era o Adolfo que vinha atrás, porque ele arrastava os pés, né? Vinha ali daquele jeito dele, olhando, né? E aquela voz inconfundível do Adolfo. E depois que eu me casei com o Coni, que nós fomos morar juntos, aí eu passei a conhecer o Adolfo também fora da Manchete, na casa do Adolfo, nos jantares de Pesach, e Rosh Hashanah, às vezes, e outras coisas. Em Teresópolis, lá em Comari, fui inúmeras vezes com o Coni lá. O Adolfo era íntimo do Coni, né? O Coni e o Adolfo eram amigos íntimos, né? Adolfo adorou o Coni. E o Adolfo dizia que eu era uma moça muito trabalhadora. E antes de porque eu conheci o Coni em 69, mas a gente só foi morar junto em 76. Nesse meio tempo, o Adolfo, como bom judeu, né, ele tinha aquele negócio de querer casar as pessoas, né? Matchmaking. E eu me lembro do Adolfo percebeu que eu, enfim, trabalhava direito e tal. Uma vez ele mandou avisar para eu comparecer a uma festa de noite lá no Russell, porque o diretor-presidente... Opa, o que aconteceu? Voltou. Ia lá, já foi... Bia, eu te ouvi, mas não estou te vendo. O que aconteceu? Cadê a Bia? Ah, agora sim, voltou. Voltou, mas eu não estou te vendo, não faz mal. Você não está me vendo? Eu estou vendo Não. você. Então, é isso que interessa, né? Bom. Bom, você está me ouvindo, está tudo bem. Eu estou te ouvindo. E aí o Adolfo estava interessado, quem sabe ia dar algum match. E eu detestava esse tipo de coisa, né? Alguém querer me apresentar uma outra pessoa para isso. Eu já tinha, nessa altura, sido casada, já tinha 2 filhos adolescentes, enfim, e tinha me divorciado do meu primeiro marido. Bom, não deu certo. E o Adolfo tentou isso umas 2 ou 3 vezes. Ele fazia isso com todo mundo. Ele fez isso com o Coni também, porque o Coni também tinha se separado da ex-mulher dele. Então, agora, a minha ligação com o Coni não teve nada com o Adolfo. Acabou que não. Mas ele ficou muito contente, ele ficou satisfeito. E o Adolfo era aquele jeitão dele, por exemplo, em Teresópolis. Aí ele dizia, vai ter um cozido ótimo, chamei fulano, ciclano, beltrano. Ia na cozinha, e a cozinheira lá em Teresópolis era uma gorda, comadre, chamava ela de comadre.
e aí ele abraçava ela e ia ver se a comida estava boa. Então, ele curtia aquelas coisas assim também bem caseiras. E tinha muitos cachorros também, sempre, né? Ele tinha aqueles grandes, mas a família tinha vários setter irlandeses, Irish Setters. E assim também aconteceu a história que um dia o Adolfo chegou na redação. Não sei se você conhece essa história? Não sei, você não Ele contou ainda? chegou na redação lá no Russell, lá no 8º andar, com um filhote de 2 meses. Coni estava na máquina escrevendo a reportagem sobre o Solidarność, solidariedade. Nós tínhamos estado em Varsóvia, ele fez uma matéria naquela época sobre solidariedade. E a gente, em Varsóvia, andou por aquelas ruas todas. Tinha ido procurar a Rua Mila, que não existe mais por causa da guerra, né? E o Adolfo botou a cachorrinha, o filhote, em cima da máquina de escrever. Aí olhou para o Coni e disse assim: ela vai mudar a sua vida. Dá um nome para ela. Aí o Coni parou, pensou, ele estava escrevendo sobre a Rua Mila, falou Mila. E isso foi o início da história, de várias outras histórias depois, sabe? Então, esse era também o Adolfo. E ele não esperava muitas vezes, ele estava sentado lá na sala dele, tinha secretária, tinha tudo, né? Tocava o telefone, ele mesmo atendia o telefone. O Samuel Weiner tinha essa mania também. Tocar o telefone não deixava ninguém atender, porque podia ser uma notícia, né? Então... Hoje é o WhatsApp, né? Toca o WhatsApp, você quer saber aconteceu alguma coisa, não é? Não só isso, como você acha que é falta de educação. Se você não pergunta se pode ligar, né? Agora tem isso. Não pode ligar para as pessoas, né? Tem que perguntar primeiro. Posso ligar? Pois E é. campainha, então? Alguém chega na tua casa tocando campainha? Não existe mais, né? Aparecer, né? Aparece só o Mercado Livre toca campainha agora. Aparece lá em casa. E nem aparece lá em casa, né? Não tem mais essa frase, né? Agora, desculpa, a diferença entre Rio e São Paulo, porque são dois, para mim, são dois países diferentes, né? Sim. São Paulo, você não pode chegar e dominar São Paulo. São Paulo você tem que ir devagarzinho, aos poucos você vai conhecendo as pessoas e você acaba fazendo amigos de uma vida toda. Quando você é convidado para a casa das pessoas para almoçar ou jantar em geral. Eles não convidam só. Não tem praia, não tem aquele negócio de aparecer lá em casa. Pelo menos não era assim. Até hoje, eu tenho amigos de São Paulo que ficaram amigos de uma vida. E quando vem ao Rio, eu vou a São Paulo, fazem questão que eu fique hospedada na casa deles. Enfim, é completamente diferente. E sem falar que para trabalhar, São Paulo é outro país. Né? Mas Bia, esse ano é o centenário do Coni. Justamente. O centenário do Coni. Cadê a reedição dos livros dele? Isso é uma ótima pergunta. A obra dele está na editora Nova Fronteira. É uma grande editora, uma das maiores do Brasil, né? Nós já tivemos várias reuniões com eles desde o ano passado. Na verdade, eles alegam que hoje os livros são feitos on demand. E nas livrarias, né, isso eu sei, há muito tempo era assim, eles entram consignados, né? Agora, o que está acontecendo? Praticamente nada, até agora, em termos da Nova Fronteira.
Porque eles disseram, bom, o centenário dele vai até março do ano que vem. Estiveram aqui na minha casa, no meu apartamento, fizemos uma grande reunião, inclusive com a filha do Coni, a Verônica, a Flávia, que foi secretária do Coni durante mais de 20 anos, e continuamos tendo contato aqui, ela vem sempre, está terminando um outro livro do Coni, de crônicas. Mas a Nova Fronteira teria que ter se antecipado já desde o ano passado, porque deveria ter os livros nas vitrines das livrarias, eles teriam que estar lá fisicamente, porque você pode, só se você conhece a obra do Coni, você vai procurar e pedir on demand. Então, isso está sendo um grande dificultador, Alex, porque ele tem que aparecer para poder ser visto, claro, consumido e... Ele é um dos grandes escritores brasileiros, né? Exatamente. Foi feita na Academia Brasileira de Letras uma palestra sobre o centenário dele, há um mês e pouco atrás. O Rui Castro, que foi muito amigo dele durante muitíssimos anos, quase 40 anos também, redigiu o texto, mas no dia foi lido por um outro acadêmico, que o Rui teve um probleminha de saúde, já está bem. E, depois disso, teve um outro evento lá na Academia Brasileira de Letras também, com a Miriam Leitão, reunindo professores, alunos, não sei o quê, para falar sobre O Ato e o Fato, aquele livro do Coni, que foi censurado durante muitos anos, você talvez saiba disso. Claro. E ela leu justamente a crônica O Ato e o Fato. No final da crônica, ela, inclusive, se emocionou quando ele termina a crônica dizendo sempre há esperança, talvez para os nossos filhos ou netos. E, curiosamente, tinha lá professores de escolas de outros estados. E aí, uma delas, eu estou comentando, você depois bota ou não bota, talvez melhor não botar, mas fez o seguinte comentário. Eu sou professora em, acho que Florianópolis, de uma escola, e lá esse assunto não existe, porque eles não comentam sobre a ditadura. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. Aí eu interrompi a conversa e perguntei à professora, porque foi ali num dos salões, né? Então dava para interagir no debate. Eu perguntei, mas o que teria acontecido se a Miriam Leitão estivesse lá para falar sobre isso? Não ia acabar acontecendo. Ela nem seria convidada. Não. Então, não se pode falar de ditadura em Santa Catarina. Não. Então, mas que absurdo! Isso eu testemunhei outro dia. Eu, a Verônica, naquela sala, a Fernanda Montenegro estava lá também, comentou, ouviu. E é chocante. Mas, Bia, isso é por quê? A orientação do governador? O que é isso? É o governador que não deixa? Bolsonaristas, né? Alex, hello. Que absurdo. Até porque, eu não sei se você se lembra, em 2022, ele recusou a palavra ditadura, né? Dizia que foi uma... Como é que ele disse? Foi
negócio do Um governo, movimento. do governo. É. E a outra coisa que eu queria comentar com você, que me impactou tremendamente, foi quando, nessa tua entrevista do Cessar-Fogo, você relata que a primeira pessoa que te interrogou foi o brilhante Ustra. Eu tinha verdadeiro horror de ouvir essa palavra, esse nome. Eu me lembro, lá em São Paulo, meu trabalho era fora do escritório, né? Eu ia nas empresas e nas agências de publicidade. Então, passar ali pela Rua Tutóia, ali onde tinha o DOPS, o Boban, né? Aquilo me fazia um mal que você não tem noção. Quando o Vladimir Herzog, foi assassinado, foi enforcado, que teve aquela missa enorme com o Soibel, o rabino, né, o padre, ali na Praça da Sé. Eu estava em São Paulo naquela época e eu tinha várias amizades, pessoal de redação sempre, sabe? Mais do que do pessoal do comercial. Tinha outra cabeça, outras conversas. E meus amigos pessoais também eram de outra tribo. Eu fiquei muito impactada quando você começou a fazer esse relato, sem falar no resto. Bom, então, entre parênteses, houve isso também. No Sul, Santa Catarina, Florianópolis. A censura. Exatamente. A censura, né? Sim. O que é ilegal, né? É ilegal. A censura foi extinta, né? Depois do fim da ditadura. Imagina o que o Coni diria. Isso é uma se soubesse. pergunta que a gente se faz todos os dias. E vou te dizer o seguinte: tendo conhecido ele certamente daria a resposta mais imprevisível que você possa imaginar. É. Ele vinha com aquelas coisas que você, né? Ele era brilhante, né? Tem uma frase dele famosa, quando por causa do que ele foi preso, né? Um artigo que ele escreveu no Correio da Manhã, logo depois dia 2 de abril. Do dia 2 de abril. Em que ele dizia que em vez de Estados Unidos do Brasil, o nome vai ser Brasil dos Estados Unidos, né? E olha o que está acontecendo nesse momento. Com o que está acontecendo nesse momento, Alex, né? Tá o Trump querendo ser o dono do mundo, né? Sim. Eu não sei o que o Coni diria. O que eu posso te contar é o seguinte: ele tomava conta do controle remoto na televisão aqui em casa. Então, a primeira vez que ele começava a zapear, que apareceu a figura do Trump no vídeo, na tela, ele parou, ficou olhando. E eu me lembro que eu olhei para o Coni assim, porque ele não parava, sabe? Só quando alguma coisa interessava ele. E alguma coisa do jeito do Trump, ou do que o Trump falou, abriu os olhos dele. E ele já começou a falar mal do Trump, né? Aquele tipo assim, tem uma crônica dele onde ele diz: se eu morresse amanhã, não sentiria falta disso, daquilo. Onde ele cita o Trump também. Escuta, aí e o Juscelino? O Juscelino também foi muito amigo do Coni, né? Foi. E você esteve com o Juscelino? Não, você não. Não. Eu trabalhava ali lá na Rua Groenlândia, em São Paulo,
Depois que nós saímos ali da Barão de Itapetininga, onde a gente trabalhava, perto do Municipal, nós fomos ali para a casa, tinha aquela casa na Rua Europa, né? A Casa da Manchete. A Casa da Manchete. E atrás eles construíram os escritórios, muito bonitos. E lá, então, eu trabalhava, porque eu voltava para o escritório, eu ia de manhã, depois voltava no final da tarde ou na hora do almoço. E, nessa época, o Juscelino, quando vinha a São Paulo, ele ficava hospedado na Casa da Manchete, em São Paulo. 15 dias antes daquele soi-disant acidente, houve um burburinho, porque houve um boato, né? O Adolfo ficou muito nervoso, que teria havido um acidente com o JK, que não foi verdade. E eu me lembro do velório do Juscelino, no Hall da Manchete, aqui no Rio de Janeiro. Tudo isso eu me lembro, mas estar com o Juscelino, pessoalmente, não. E o que o Coni falava do Juscelino? O que ele comentava? Ele contava que o Juscelino, muitas vezes, ele gostava muito de cantar, dançar. Juscelino tinha esse outro lado também, né? Mas ele andava numa época muito infeliz. Isso jamais para o final da vida. Uma com o negócio de Brasília, né? Às vezes, quando o Coni botava o tape na televisão, para ouvir quando o Juscelino tentou voltar a Brasília, que o piloto pediu licença, né? Disse o código do avião, né? E permitindo licença para pousar em Brasília, tinha a bordo o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Aí uma outra voz diz: tatatano, tapatã, tatatã, autorização negada. Aquilo foi um negócio, uma coisa impactante. O Juscelino, então, ia lá para a Fazendinha, né, para a Lusiânia. Mas aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes, no final da noite, o Juscelino pedia ao Coni para... Estava no carro do Coni, disse: vamos dar uma volta, vamos até a Barra. Ele não queria ir para casa. E trabalhou lá no 10º andar, né? Naquele gabinete. O Adolfo depois botou a foto do Juscelino. Ele se ligou muito ao Juscelino quando o Juscelino estava na Baixa. E acabaram ficando muito próximos. E o Coni ajudou o Juscelino a escrever as memórias dele, né? E, no final, o último volume, Memórias do Exílio, o último volume foi o Coni que escreveu. Levou anos isso. Depois houve uma cerimônia lá no 3º andar, aqui no Russell. Dona Sara veio, fizeram um evento para entregar o livro. E em 1976, foi do Coni a primeira dúvida levantada, porque ele duvidava de tudo primeiro. Ele não era uma pessoa de gargalhadas fáceis, o Coni. Era muito observador, né? Ele achou muito estranho. Em 9 meses, o Juscelino, e inclusive as situações da morte lá, do acidente do Juscelino também. Depois, o Jango, né? E o Lacerda, ali na Clínica São Vicente. E estava sendo tentada a formação de uma frente ampla, né? E você sabe melhor dessas histórias do que eu até.
Mas como é que o Coni ficou por ocasião da morte do Juscelino? Porque ele foi ao velório, etc. Ficou muito Ele mal. ficou. E ficou muito mal, mas o Adolfo ficou devastado, sabe? E foi uma coisa muito triste, porque, assim, né? Quer dizer, o caso do Juscelino, E tinha né, já o trabalho das memórias dele em curso, né? quando ele terminou, o Juscelino já tinha morrido, né? Quando ele terminou Já. O o Coni trabalho, demorou um né? tempo enorme aqui para fazer, terminando de fazer o último volume, sim, sim. Foi muito trabalho. Agora o caso do Juscelino já, não é, Agora já virou inclusive fato. teve a perícia do Sérgio Eisenberg, né? Sim. Provando que não foi um acidente normal, que aquilo não foi um acidente, com todos os indícios, e você tem toda a razão. O Coni foi porque o Coni, logo depois da morte, foi aquele Hotel Fazenda, né? Você Exatamente. chegou aí com ele nesse Hotel Fazenda ou não? Não. Mas ele foi o primeiro repórter, né? A levantar essa hipótese. Naquele hotel e tudo, que foi Mas quando de ele onde o chegou Cirino lá, partiu, né? quando aconteceu o acidente, a primeira pessoa que já estava lá no Hotel Fazenda era o Guilherme Romano, né? Pois é, eu fiquei pensando, eu acho que, porque aquele episódio do hotel é muito misterioso, né? O que aconteceu naquela reunião, quem estava na reunião, né? Agora, E como o aqui Guilherme Romano não, apareceu no local do acidente, é isso bem já é. possível, bem provável que ele estivesse lá no hotel também, né? E lá era alguma coisa de militares, O parece. dono foi um dos fundadores do SNI, o dono do hotel. O Golbery devia estar lá. E o Golbery frequentava, E o era Golbery frequentava esse hotel, né? eminência parda, né? E o Golbery, não é, fundador do SNI, a gente sabe que o SNI não era apenas um órgão que coletava informações, não, Sim, eles sim. matavam, né? E as digitais do Golbery estão tanto no caso do Juscelino como no caso do Jango também. Eu estou começando agora a escrever a história investigar não, porque quem investiga é a polícia, mas estou lendo a respeito da morte do Jango, né? Sim. E estão lá, as digitais do Golbery também estão, né? Você Desde o sabe, início, né? Tanto ele conspirou contra o Juscelino, como conspirou contra o Jango, né? Quando o Jango foi ministro do Trabalho do Getúlio, o Golbery não só assinou, como redigiu o Manifesto dos Coronéis, pedindo a demissão, pedindo não, exigindo, né? A sim, demissão do Jango, porque o Jango tinha aumentado o salário mínimo em 100%. O salário mínimo ficou congelado durante o governo Dutra, quando Getúlio foi eleito e o Jango se tornou ministro do Trabalho, sim. determinou o aumento de 100%. E aí o Golbery redigiu o Manifesto dos Coronéis, né? Como se os coronéis tivessem alguma coisa a ver com isso, uma questão do governo, não é questão de exército, se o Exato. salário vai aumentar ou não. É esquisito isso, não é, Bia? Claro, lógico. Então, E não era ditadura naquele tempo, né? Era democracia, né? Era democracia. Como é que o exército se mete numa questão social, trabalhista, de salário, que só cabia ao governo? Mas exatamente. ali você vê que já eram, né? Já era um embrião da Já, ditadura, né? Que não, viria e 10 anos depois. Alex, e naquela época estavam acontecendo coisas similares na Argentina, no Chile, né? Tanto que você tem aquela coisa que depois foi chamada Operação Condor. Sim.
Teve o Allende, que foi executado, aí estava em Washington, foi isso? Não, o Allende foi em Santiago. Aliás, eu estava preso no DOI-CODE, justamente eu fui preso no dia 4 de setembro de 1973, e a minha mãe levava o jornal todo dia para mim, Além da comida. sem querer, né? Eu fiquei muito. Aí de Shimame, né? Eu fiquei. Você não sabe como eu fiquei, porque macrobiótica naquela época era moda. E eu também tinha macrobiótica em casa lá em São Paulo. Você também. E aí a minha mãe levava, né, 2 panelas, ela embrulhava em jornal, só que era o jornal do dia. Sim. E era o jornal da tarde do dia, que foi que eu soube do golpe no Chile no jornal da tarde ali, né, que a minha mãe trazia. Quando foi golpeado o Allende e tal, né, tentou se defender ali com a metralhadora, foi executado lá mesmo. No Chile bombardearam o palácio, né, de La Moneda, foi uma coisa horrorosa, né? E na Argentina teve tudo aquilo também, né? Também. Aqui só não teve porque o Jango evitou a guerra civil, né, se retirou para o Rio Grande do Sul. Derramamento de sangue, foi. Só que aí, tanto ele quanto o chileno foram assassinados, né? E você vê que houve muita discussão nos últimos anos, exumação do Jango, foi veneno, não foi veneno, não é? Oficialmente não se aceita a versão do assassinato, mas veja só, veneno ou não, ele era perseguido, era vigiado, era intimidado, e uma pessoa com problemas no coração, vivendo uma situação dessa, morre do coração, não é uma morte natural. Claro. É um assassinato, com veneno ou sem veneno, você não acha? Sim, e tudo dentro de um período X. Em 9 meses, os 3 que estavam tentando formar uma frente ampla sumiram, morreram, foram mortos de alguma. E depois o Carlos Lacerda, que entrou ele foi à clínica São Vicente com uma gripe e 2, 3 dias depois ele morre. E aí houve ao que parece, uma triangulação. No caso do Jango, por exemplo, que o Jango foi assassinado na Argentina, né? Ele tinha propriedades na Argentina, no Uruguai, estava exilado, proibido de viver no Brasil. Então, essa morte dele, esse assassinato dele, teve participação do Brasil, do serviço secreto do Uruguai e da Argentina, né, que permitiu que isso acontecesse e olha, tem vários casos, né? Esses são os casos mais conhecidos, mas à medida que a gente se aprofunda nesse tema, tem outras mortes que também são muito estranhas, né? A história do Carlos Lacerda, existe uma história que eu ouvi, quer dizer, eu ouvi aqui em casa, que tinha uma enfermeira que supostamente era do PIDE, que era a Polícia Secreta Portuguesa. Naquela época era Salazar também, né? Claro. E que ela teria injetado alguma coisa que provocou a morte do Carlos Lacerda. Sim, eles infiltravam enfermeiras, médicos. No caso do Jango, também houve infiltrações, pessoas que se aproximavam dele, né, com isso e aquilo, e que, na verdade, eram agentes secretos, né, tanto do Uruguai como da Argentina, como do Brasil. Né? Há muitas histórias ainda para serem revelados. Você publicou, eu vi que você mandou a foto, Código 12,
do Juscelino, né? Esse é o livro que vai sair agora, em agosto. Ah, quando? Em agosto? Em agosto, dia 1º já está nas livrarias, na Amazon. É um livro que eu escrevi agora também, baseado em documentos, baseado na perícia, né? E que conta os 3 últimos dias do Juscelino, né? A sexta-feira, quando ele vai para a Casa da Manchete, sim, né? Aí ele deu uma palestra no Colégio Illy Pérez. É isso mesmo. Sim, e aí fez essa viagem. Ele não contou para ninguém dessa viagem, né? Não. O Adolfo até... Ele não contou nem para o Adolfo que ele ia para o Rio, né? De carro. Ele disse... Né? Primeiro, ele não disse que ia para Brasília? Ele tinha uma passagem para Brasília, né? Ele veio de Brasília de avião, tinha uma passagem de volta também para Brasília. Por quê? Sabe por quê? Porque no sábado ele ia receber a confirmação dessa reunião no domingo, no Hotel Fazenda. Isso é o que se sabe agora, porque ele na véspera, dormiu na casa do primo dele, também assessor dele, o Carlos Murilo. Sim, eu conheci. E ele diz isso para o Carlos Murilo, isso está no livro. Eu conheci o Carlos Murilo. Você conheceu? Conheci o Carlos Murilo, a Maristela, o Rodrigo, esse pessoal todo, porque depois que o Coni estava escrevendo as memórias também, a família do Juscelino se aproximou muito aqui da gente. Uma das vezes nós fomos a Diamantina, no mesmo carro, Coni, eu, a Maristela e o Rodrigo. Marido dela. Então, mas isso foi depois da morte do JK. Exatamente. Nessa noite com o Carlos Murilo, ele diz, olha, eu vou te telefonar, porque se eu voltar a Brasília, você me pega no aeroporto. Mas eu estou esperando uma confirmação de uma reunião, ele não disse aonde, nem não deu detalhes. Então, se eu não telefonar para você, é porque eu não vou voltar para Brasília. Né? E aí o Adolfo coloca um carro à disposição dele para ele ir para o aeroporto, mas ele manda o carro seguir para a Via Dutra, onde ele se encontra com o motorista dele, no carro dele, um Opala. Eu conheci o Geraldo. O Geraldo também, né? Um motorista muito cuidadoso, imagina se ia provocar um acidente, né? Ele dirigia muito devagar, motorista do Juscelino há 30 anos, né? O que você pode contar do Geraldo Ribeiro? Não, posso contar, não houve aquela história que o Geraldo, quando parou para abastecer ou alguma coisa, depois sentiu que tinha alguma coisa no carro? Não, justamente no Hotel Fazenda, que foi o que o Coni apurou. Quando o Coni foi lá no dia seguinte, o guardador dos carros contou esse episódio para eles. Quando o motorista do Opala, quando ia sair daqui, sentiu alguma coisa estranha no carro, e perguntou se alguém tinha mexido no carro, né, aquela coisa, ficou o carro ali, se alguém... Né, e, claro que o guardador não ia dizer que alguém mexeu no carro, né? Claro. Não, porque senão, né, primeiro que ele ia confessar que cuidou mal, né, do carro, deixou alguém entrar no carro. Ele disse, não aconteceu nada e tal, né? Foi isso que ele contou para o Coni, não daria uma resposta diferente dessa, né? Mas o hotel estava vazio, né? O hotel estava vazio, e aí, 100 metros, saindo do hotel, mais 100 metros, o carro se desgovernou. Sim. É evidente que não foi descuido do motorista, que era um cara... Não. Muito cuidadoso, né? Não. Imagina, que nem saía. Esse Opala o Juscelino deu de presente para ele, e ele nem saía com esse Opala, ele só saía quando
ia levar o Juscelino para algum lugar e deixava o Opala encostado, né? Imagina. E depois, para liberar o corpo do JK lá aqui no IML, também foi uma confusão terrível. E parece que o Guilherme Romano estava lá também. Também. O Guilherme Romano, aliás, comandou esse inquérito, inclusive. Ninguém sabe por quê. Quer dizer, ele era amigo do Golbery, né, médico, não tinha nada a ver com justiça, mas, segundo o procurador de Resende, ele influenciou todo o inquérito, cuja conclusão foi, o ônibus da aviação Cometa bateu no Opala, o Opala se desgovernou, o que foi provadíssimo que não aconteceu, né, Bia? Você sabe que, falando do Guilherme Romano, entre 1948 e 51, você não era nascido ainda. Sim, eu nasci em 49. Você nasceu em 49. Meus pais compraram uma casa em Bom Clima, ali depois do Nogueira. E o Guilherme Romano e a família tinham uma casa enorme, feito um sítio lá pertinho. E ele tinha, acho que, 5 filhos, 4 filhas, mais 3 filhas e 2 filhos. E eles andavam em grupo em charrete, uma charrete toda linda. Eu me lembro que eu e minha irmã, a gente ficava no portão olhando, assim, a gente era super tímida. Até que eles começaram a fazer amizade com a gente. Uma vez nos convidaram para ir para um baile de carnaval na casa deles, lá em Bom Clima. E a gente foi, e eu me lembro exatamente da mulher do Guilherme Romano, a Gilda, eu acho que era o nome dela, e do próprio Guilherme Romano. Mas isso eu estou falando no final dos anos 40, início dos anos 50. E depois meus pais venderam a casa, enfim, vida que seguiu. E, então, quando se fala em Guilherme Romano, eu sempre me lembro desse fato, sabe? Muito bem, Beatriz, Bia, muito obrigado por essa belíssima entrevista. Muito obrigado. Eu não sei se te disse alguma coisa que te interessou. Claro que disse. Você disse muitas coisas, contou muitos episódios do Adolfo, do Coni, do Juscelino, do Guilherme Romano, e eu te agradeço muito por esse tempo. Depois, por último, eu fui procurada há uns 2 anos atrás pela produtora Imaginária, TV Imaginária, Marcos Ribeiro e Helena Lara Rezende, estavam interessados em fazer um documentário sobre o Coni, por causa do centenário dele. E uma coisa diferente. Então, esse filme está pronto e deve ser exibido lá mais para o final do ano. Que ótimo. Você já viu? Ficou bonito? Ficou interessante. Então vai passar nos cinemas ou na televisão? Não sei, vai passar em canais de streaming, né? Esse Canal Brasil no início. Canal Brasil. Quer escrever em festivais e depois, eventualmente, nós não sabemos. Como é que chama o filme? Coni, retrato íntimo. Então, vamos assistir com muito interesse. O Canal Brasil sempre tem produções muito interessantes, muito boas, de muita qualidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso assistir as suas entrevistas com outras pessoas pelo YouTube? Aonde que eu acesso? Claro, é só você vai no YouTube, escreve TV 247, programa Cessar Fogo. Aí vão aparecer todos os Cessar Fogo lá. Tá bom. Muito fácil. YouTube, aí você escreve ali, TV 247, programa Cessar Fogo. Aparecem todos os programas. Tá bom. E o teu também vai aparecer logo mais. Aí você me avisa.
Claro, claro. Mas olha, Alex, eu gostei muito de ouvir as suas histórias, sabe? E as suas reflexões. Eu fiz esse comentário com a Anali. As suas reflexões sobre um jornalista, escritor também, mas que já vê a política, o mundo, num outro patamar, assim, uma pessoa que já viveu muitas coisas, uma pessoa que não tenha, que continua a ser muito curioso e participativo, mas já tem assim aquela bagagem, aquelas vivências todas, sabe? Assim, carimbadas a ferro e fogo. E aí são histórias que impactam muito mais. Pelo menos isso aconteceu comigo, quando eu assisti essa tua entrevista de Cessar Fogo. Muito obrigado pelas suas palavras. Vamos continuar conversando. A hora que você quiser ligar, quiser conversar. Tá certo. Estou sempre no laptop. Tá bom. Acordo cedo, 4 da manhã, 5 da manhã, já acordo. Tem gente que acorda com as galinhas. Eu acordo as galinhas. Boa! Eu acordo as galinhas. Tchau, Bia. Muito obrigado. E muito obrigado a todos. E até o próximo Cessar Fogo.